Olá, tudo bem? Quero desejar a todos uma feliz tarde de hoje. Eu, inclusive, gravei um vídeo semana passada e não desejei aos meus inscritos um Feliz Natal, mas espero, não é pelo fato de eu não ter desejado que você não tenha tido um Natal abençoado. Espero que tenha tido. Meu Natal foi bom, não foi ruim não. Esse ano foi bom para mim. Foi bom, mas eu que não soube aproveitar como eu deveria aproveitar esse ano para mim. Mas não foi ruim não. Sempre aqui na natureza, no interior, que eu gosto de gravar meus vídeos. E sem mais delongas, até assim, aliás, eu agora no ano novo eu estou planejando aí gravar um pequeno vídeo com a família, né? Desejando aos inscritos e todos do YouTube, que os argonautas, né, os navegadores ousados da rede, da internet, que navegam e publicando e produzindo, enfim. Sem mais delongas, vamos para a história de hoje. A história de hoje tem como título Aprendi em Casa. Você sabe que nós aprendemos em casa. A casa é a nossa base de instrução, né? Instrução de princípios, de comportamento, civilidade, formação de caráter, sempre a gente aprende em casa. E essa história ela está baseada na vida de Ben. Ben, já há bastante tempo que eu escutei esse relato, esse conto. Ben foi um adolescente muito complicado na sua infância para os seus pais e parentes, né? E quando chegou à sua idade de já quase adulta ali, aí que foi problemático mesmo. Ben, ele se enveredou cedo, muito cedo, né? Antes de se enveredar pelos caminhos das drogas, prostituição, ele escolheu suas amizades. Ele passou a fazer parte de uma gangue, de um grupo, né? Que o lema desse grupo era sexo, droga e rock and roll. Então, bebida alcoólica, drogas sintéticas, de todas as formas, que causava barato, né? Que dava prazer, era o que eles praticavam. Os encontros à meia-noite nos túmulos, né? Nos cemitérios, e passava a noite na bebedeira, na orgia, enfim. Ele foi um rapaz muito complicado mesmo. E Ben disse que ele fez de tudo nessa área de prevaricação. Ele se entregou àquilo que a sua alma desejava, ele fez. Ele fez tudo que a sua alma desejava, né? E ele relatou que após essas investidas, né, de orgias, de muita droga, de festa, de balada, de tudo, ele relatou que após ao término de todas essas baladas, ele sentia um vazio enorme dentro de si. Sentia um vácuo muito grande e sofria muito com isso. E era todas as vezes. E outras pessoas que eu conheci que relatam também semelhantemente os mesmos sintomas, as mesmas consequências, os mesmos efeitos de uma vida pregressa, né? O resultado de uma vida pregressa, de uma vida dissoluta, tudo aquilo que a pessoa pensa em fazer, ele faz, vandalismo, no caso desse rapaz, né? Ele teve uma vida muito conturbada e conturbou a vida de muita gente também, perturbou a vida de muitas pessoas. No final de contas, ele teve o encontro, foi alcançado pela escandalosa graça de Deus. É assim as expressões que nós evangélicos usamos muitas das vezes. Ben foi alcançado por essa graça salvadora e ele diz que isso preencheu, né, o vazio da sua alma, né? Isso preencheu tudo aquilo que lhe faltava, aliás, tudo aquilo que não supria os seus anseios como vida, como pessoa, como biológico, como ser biológico, ele alcançou em Cristo. E em uma entrevista à TV, Ben relatou que as pessoas, ele relatou muitas situações,
muitas histórias, que são muitos contos, só em partes ele relatava, e eu não vou mencionar aqui agora, eu estou contando num todo a história de Ben. E ele disse, na entrevista numa TV, que fez muitas coisas, e a entrevistadora perguntou para ele, mas por que você decidiu, por que você se enveredou assim, por esse caminho? Por que você fez essas escolhas loucas? E Ben usou a expressão, eu aprendi em casa. Porque quando eu era criança, disse ele, meus pais bebiam muito, fumavam, se reuniam e era aquela confusão ali, muitas das vezes confusão, até brigas entre meu pai, minha mãe e pessoas. Eles começavam a se reunir com felicidade, com banquete, no final dava briga, assédio de mulher de um, de outro, e muitas vezes eles se demonstravam felizes, né? Passava a ideia para mim que eles eram muito felizes porque fazia isso. Então, eu achei por bom tomar esse caminho, né? Então, disse ele, aprendi em casa, mas aí, no final das contas, foram só perca. Foram só perda, foram só sofrimento, desgraça e quase o fim da sua vida também, tá certo? Então, essa é a história de hoje, é uma história um tanto simples, mas ela se encaixa em nossas vidas, talvez com a sua vida, talvez a vida de um filho, de um sobrinho, de um neto, de um parente, de um amigo que você conheça, né? Que é a história de Ben. Então aí ele parou, cessou aquele estilo de vida, porque ele foi alcançado pela escandalosa graça de Deus, essa expressão, ok? Então essa é a história de hoje, que você possa assistir completamente, beleza? Dá um like e se inscreve no canal e Deus abençoe.